signs and wonders from above. When you poured out your Spirit on the old and the young. Ventos de doutrinas. Amém, querido? Pode botar aí um versículo aí, pastor, em nome de Jesus? Tem dois versículos aqui em 2 Timóteo capítulo 4, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Diga assim, sã doutrina. A doutrina verdadeira, a doutrina de Deus. Amém? Só existe uma. Não existe duas verdades. Se você diz que tem uma verdade e eu digo que tem outra, um de nós estamos enganados, porque só existe uma só verdade. Quantos concordam? Digam amém. Porque se eu tenho uma verdade, você tem uma verdade, meu irmão, alguém está de engano. Não existe duas verdades. A verdade ela é absoluta. Ela é uma só. E a verdade que nós compreendemos como cristão, com V maiúsculo, é a palavra de Deus. Ela é a autoridade máxima e uma verdade absoluta para todos aqueles que creem em Cristo. Amém? Então está aqui, ó, porque virá tempo em que não suportarão, pessoas que não vão suportar a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, ou seja, se desfazem da palavra e ficando nos seus achômetros, com aquilo que pensa, com aquilo que acha, né? Ou seja, sente comichões de ouvir a verdade incomoda. E Paulo fala ao jovem pastor Timóteo, o filho espiritual, que ele diz que vai chegar um tempo que muitos vão sofrer, né, como comichões nos seus ouvidos quando ouvir a sã doutrina, a palavra de Deus. E se amontoarão para si doutores, ou seja, a pessoa se acha que ela está acima da palavra, ela se acha que é um doutor acima de Deus, conforme as suas próprias concupiscências, que é desejo acelerado dos olhos e da carne, ou seja, eu penso dessa forma, desse jeito, e assim que quero viver. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, tem um versículo que vai dizer, Paulo dizendo a Timóteo, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Que boas coisas? Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Fala assim, seguindo as palavras da fé, fala da fé e da boa doutrina que tem seguido. Que doutrina Paulo está falando? A palavra de Deus. Amém? Coloque a sua mão sobre as escrituras e vamos confessar a palavra de Deus. Vamos realizar esse ato profético que faz muito bem para a nossa vida. Diga comigo, esta é a minha Bíblia. Ela diz quem eu sou, o que tenho, o que posso e para onde vou. Por ela sou transformado, abençoado em nome de Jesus. Amém? Você pode dar glória a Deus? Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Ocupe as suas mãos e dê a melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Dê a honra e a glória à palavra de Deus. Amém? Amados irmãos, uma das responsabilidades que temos como ministro de Deus, como líderes, pastores, servos de Deus, uma das nossas responsabilidades é a defesa da fé. E a defesa da fé, para quem não sabe, como já ouviram alguns, significa apologia cristã. Se você já ouviu esse termo, apologia cristã, o que significa, pastor? É a defesa da fé através das escrituras sagradas, com conhecimento correto, uma interpretação bíblica genuína, transparente, fundamentada na palavra de Deus. Então, uma das responsabilidades do líder, de um pastor, aquele que apacenta a igreja, é a defesa da fé. E por que isso? Porque nos dias atuais que nós estamos vivendo, coisa que não aconteceu isso de agora, desde a época de Paulo, e você viu aqui Paulo orientando um jovem pastor, que era discípulo de Paulo, né? Timóteo, e aí Paulo dando algumas orientações para que Timóteo viesse estar atento, para que viesse a perseverar na fé, na sã doutrina, e como ministro de Deus, ele devia também pregar essas verdades
para que o povo venha da mesma maneira permanecer na fé e na doutrina do próprio Deus, na sã doutrina. Então, querido, nós estamos vivendo nesses últimos dias tempos trabalhosos. Hoje nós estamos vendo muitas distorções bíblicas dentro da igreja e também fora da igreja. Distorções essas que pode complicar a vida espiritual da sua membresia. Então, como pastor dessa igreja, eu tenho a responsabilidade de ensinar a você o que é realmente a doutrina sã, o que é realmente a doutrina de Deus. E nós vamos estar vendo isso discorrendo através das Escrituras. Hoje espero que nessa noite não vai ser uma pregação, mas vai ser um ensinamento, ainda que as minhas ministrações são muito temáticas, mas hoje vai ser um ensinamento, que nessa noite venha se tornar uma escola bíblica dominical, para que nós venhamos abrir nosso entendimento e crescer mais um pouquinho na presença de Deus. Quantos desejam, diga amém, diga glória a Deus. Amém, querido? Quando Paulo falou a Timóteo a respeito disso, que vai chegar um tempo em que muitas pessoas não vão sofrer a sã doutrina, ou seja, não vão suportar a sã doutrina, tendo comichão de ouvido, ou seja, rejeitar a verdade, sentir incômodo de ouvir a verdade de Deus. Quando Paulo fala isso a Timóteo, porque naquela época já começou esse processo. Então, querido, como combater isso? Existem pessoas hoje dentro da igreja que não querem ouvir a verdade, como também fora. Mas isso não é coisa somente de fora, mas também pessoas de dentro. Ouvir a verdade às vezes nos incomoda, nos traz um conflito. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você é um cristão, não está preparado para enfrentar conflitos ao ouvir a palavra de Deus, logo você está no lugar errado. Porque nós viemos do mundo. E quando começamos a ter um contato com a sabedoria, com a santidade, com a revelação de Deus, isso gera um conflito. Não digo a você que você tem que viver inteiramente todos os dias em conflito. Que eu posso, que não posso, devo comer, tocar, não tocar, não é isso. Mas a palavra quando vem a nós, se existe alguma área errada em nossa vida, que precisamos colocar em ordem, meu irmão, isso vai gerar um conflito que vai ser saudável a você. É uma sinalização que o Espírito Santo vai sinalizar para dizer: filho, você está no caminho errado, o caminho certo é esse aqui. Então, todo o conflito que a palavra possa nos trazer, para nos levar, nos estabelecer na vontade soberana, que é agradável e perfeita e é boa, Deus permite isso acontecer. Quando nós não demos ouvidos a esses conflitos, às vezes internos, onde a palavra é ministrada, meu querido, é porque alguma coisa há de errado em nossa vida espiritual. Se você só vive com seus conceitos, se você só vive de acordo com a sua vontade, com aquilo que você vê, com aquilo que a tua carne diz, se você anda segundo a sua vontade e despreza a sã doutrina, é porque existe alguma coisa errada com a sua vida cristã, pessoal, espiritual. Então a gente tem que refletir sobre isso. Então aqui Paulo, ele fala a Timóteo sobre isso, e falando, permanece na palavra da fé e na boa doutrina que tem seguido. E como é que nós vamos vencer isso? Abra comigo em nome de Jesus, ou você pode aí também observar que você não trouxe a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 15. Você vai entender, querido. Botei aqui em amarelo: procura apresentar-te a Deus. Isso aqui no grego significa apresse-te com diligência, com cuidado, para se apresentar diante de Deus, como obreiro, servo, botei entre parênteses, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo dá uma orientação a Timóteo, dizendo: Timóteo, se você isso é bom para você, salvará sua própria alma, como os demais irmãos, a igreja. Então, querido, isso aqui é algo que nós temos que ter na nossa caminhada espiritual. Esse entendimento, esse ensinamento prático em nossa vida. A recomendação é: fala para o teu irmão, meu irmão, para você ser aprovado, tem que manejar bem a palavra da verdade de Deus, para não ser envergonhado. Amém, querido? É a grande
questão é: todo cristão, de alguma forma, maneja a palavra? Sim. Quantos aqui já abriu a Bíblia para ler pelo menos um versículo? Levanta sua mão. Tem gente que nunca abriu a Bíblia? Não é possível, você não entendeu o que eu falei. Eu vou perguntar de novo. Escute, irmão, fica aqui comigo. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Exatamente, não está na pista, no cachorro quente depois não. Está aqui, não está? Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém ou não amém, gente? Quando já abriram as Escrituras Sagradas e leram pelo menos, se você leu mais, glória a Deus, eu estou perguntando pelo menos um versículo das Escrituras, levante suas mãos. Deixa eu ver se alguém não leu ainda. Não, ninguém leu ainda. O irmão não leu, o irmão não leu, ninguém leu ainda. Então, vai ficar mais difícil para você. Deixa eu falar para você. Gente, entenda bem. De alguma forma, nós manejamos a palavra de Deus. Uns pouco, outros muito. Uns com entendimento e sem entendimento. A questão não é somente manejar. Paulo diz para manejar bem a palavra de Deus. E o que significa manejar bem a palavra de Deus? É quando você tem a interpretação correta das Escrituras divinas. Muitos manejam. Grandes seitas saíram de igrejas cristãs. Para quem não sabe, como Joseph Smith, que é o fundador da seita dos Mormons, ele saiu de uma igreja presbiteriana e com a sua própria interpretação bíblica, diferente da verdade de Deus, ele fundou os Mormons. Se você estudar a história de Dallas Roosevelt, Testemunha de Jeová, esse homem também saiu de uma igreja evangélica e fundou essa seita chamada Testemunha de Jeová. Você vê isso com Bíblia, vocês vê ele batendo em porta, em casa, e tem muito cristão, quando abre a porta e é ministrado por um deles, até começa a dar crédito. Sabe por quê? Não sabe manejar bem a palavra de Deus. E por muitos estão sendo enganados, ludibriados, por uma má interpretação bíblica. Então Paulo diz a Timóteo: você como ministro de Deus, sofre o chamado de Deus como evangelista, a carreira que lhe foi proposta, cumpre o teu chamado com excelência. Agora permaneça na fé e permaneça na doutrina de Deus, na palavra de Deus. Por quê? Haverá tempo que muitos vão sofrer como estão ouvindo, de não querer ouvir a verdade. Muitos vão estar sendo doutores para si mesmo, levantando tantas coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E cristão que não sabe manejar bem a palavra se torna um crente vulnerável ao ataque do inimigo. Como diz aqui o tema, são levados por ventos de doutrina. O galo cantou, o peru cantou e começa a dar crédito. Ventos de doutrina que te tiram do foco da verdade, porque interpretam a Bíblia de uma forma errada. Entenda a mesma coisa, querido. Talvez você está dizendo assim: pastor, então eu sou aqui que tem a palavra certa. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, vou falar uma coisa para você. Queridos, todos nós como cristãos, fomos vítimas, em algum tempo, quando você se converteu, de ouvir alguma coisa errada e transmitir aquele erro para outro. Só quem tem humildade reconhece isso. Você como cristão, quando você se converteu, você já ouviu algumas mensagens, coisas que foram ditas em altar de igreja, que você achou que aquilo era uma verdade. Mas com o tempo, você foi crescendo, tendo maturidade, manuseando bem a palavra, você viu que aquilo ali não era uma verdade, mas era um erro. Isso acontece com todos os cristãos. E Deus entende que existe um tempo que era menino. Quando era menino, eu falava como menino. Mas a gente não pode viver a vida inteira como menino na fé. Nós temos que crescer espiritualmente. Uma maturidade espiritual. Como? Relacionando com Deus. Através da sua palavra, você vai ter o entendimento correto. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Então isso é comum. O problema é,
Se eu aprendi algo errado lá atrás, eu estou crescendo, vi que aquilo era um erro, me passaram errado e você transmitiu. Olha o problema. Agora, na medida que Deus vai se revelando, porque Deus entende, é uma fase, mas Deus ele vai se revelar a você o que é certo, vai chegar um momento. O grande problema é que muitas vezes, quando tem o conhecimento do certo, continua permanecendo o erro. Sabe por quê? Se achou que é um doutor de si mesmo, que está acima da palavra. Talvez nega a palavra por vários fatores: religiosidade, soberba, não tem humildade de reconhecer que erro tem que mudar, que está acima de Deus, ou por até mesmo, através da palavra, de alguma forma, tentar manipular pessoas. Então, querido, Paulo, fazendo a sua defesa da fé, como ele e outros apóstolos fizeram nos seus ministérios, da mesma forma nós temos que estar atentos. Nem todo lugar, querido, infelizmente, que você assiste uma palavra, não é porque carrega uma bandeira denominacional, isso significa que aquela mensagem está vindo de Deus. Para isso, a gente tem que manejar bem o que? A palavra de Deus. Por isso que você vê no livro de Oséias, passa aí, pastor. A Bíblia diz: meu povo, diga assim, meu povo, Deus falando, meu povo. Isso não é povo de fora, povo da casa, é igreja, filho de Deus. O meu povo, ele é destruído por falta de... E uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram aí do seu Deus, eu também ignorei seus filhos. Então aqui existem duas situações que ele entenda bem. Tem pessoas que são ignorantes no assunto, elas pegam porque não teve o entendimento correto, o seu espírito ainda não foi iluminado pela revelação da palavra, e ela está no erro. Mas para a ignorância existe remédio. O que? O conhecimento. Se eu não sabia como construir isso aqui, esse teclado, sou ignorante, não entendo nada, mas a partir do momento que eu aprendi a construir, já deixei de ser ignorante e ter o conhecimento do que faço. Então o que acontece? Deus está falando aqui, olha, tem uns que pegam até por ignorância, mas tem outros que rejeitam. A ignorância, irmão, é o tempo, que significa também a ausência de luz, que significa trevas. Mas a palavra de Deus significa luz, conhecimento significa luz, e Jesus é a luz do mundo. Temos o Espírito Santo para revelar a verdade de Deus em nossa vida. Então, quando estava no tempo da ignorância, você tem o conhecimento. Agora eu não posso, após ter um conhecimento que é o certo, rejeitar o conhecimento de Deus. Continuando aqui em outra passagem, você vai ver, no livro de Mateus, aqui já no Novo Testamento, diz em Mateus 29, versículo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Existem pessoas, escute o que eu vou lhe dizer, que estão dentro da igreja, são salvas, mas estão deixando de viver os privilégios da cruz, as promessas de Deus, porque lhe falta conhecimento. Pessoas que não sabem manejar bem a palavra, e se foram ministradas por pessoas que não têm entendimento, acabam vivendo debaixo de jugo. A vida não cresce, não floresce, não frutifica. Ela é salva, porque a salvação é pela fé em Cristo. Ele é o meu Senhor e Salvador. Mas existe realidade, promessa de Deus, que como nova criatura, Deus realizou esse favor por minha vida. E se eu não tiver o entendimento, a minha vida será uma vida cristã limitada, rasa. Onde estão comigo? Em Mateus 22, Jesus falando aos discípulos, 29, errais por não conhecer as Escrituras. Eu peguei a versão aqui da NVI, versão internacional, que o errais significa assim: vocês estão enganados. Porque, meu irmão, para você agir a fé, você primeiro tem que conhecer aquilo que é para você. Se você não tem entendimento se aquilo que foi realizado para a sua vida como promessa, que é de Deus, Deus é fiel na sua palavra. A Bíblia fala que a fé é a fé no ouvir a palavra de Deus. Se você desconhece aquilo que é para você, logo você não viverá. Você vai ver uma vida limitada, deixando de desfrutar. Não que você não tenha herança, você tem,
mas por falta de entendimento, por rejeitar a verdade, o meu povo, a Bíblia fala que é destruído. Tem pessoas às vezes na sua casa com a vida destruída, relacionamento com a vida destruída, pessoas às vezes atribuindo enfermidade a Deus, porque falou que Deus que colocou, porque Deus quer assim. Tudo por falta de entendimento espiritual, por não manejar bem a palavra de Deus. A gente busca vários recursos fora, enquanto temos uma riqueza que é a pérola preciosa, que é a palavra de Deus, que nos dá a direção de tudo, quando se tem uma interpretação correta da palavra de Deus, a palavra genuína. Quantos digam comigo amém? Olha aqui para mim, 2 Timóteo, Paulo começando a discorrer no texto e diz o seguinte: a palavra desse, ele dá um exemplo de doutrinas que não é de Deus. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Quem são Himeneu e Fileto? Homens que estavam dentro da igreja, mas pregavam a palavra de uma forma distorcida, levando os seus irmãos ao naufrágio da fé. Sabe aquela pessoa que está com fé, mas uma mensagem errada desviava a pessoa do caminho, a posição que ela estava indo bem. Quando você vê Paulo dizendo a Gálatas, diz assim: filhos, você corria bem, mas por que você parou? Essa persuasão não vem de Deus, mas vem o quê? Do diabo. Pessoas que começaram bem. Querido, é tanta coisa que a gente ouve esses dias. Estava conversando até com a irmã Marisa hoje, da cura. O irmão foi curado, daqui a pouco então o profeta falando: você não vai ser curado. Aí o cara ficou com aquilo, porque não tem firmeza naquilo que Deus diz, recebendo profetada, porque não tem firmeza, e aceitando aquilo que o diabo, logo ele aceita o engano, aceita a mentira, não tem como agir a fé. A fé é firmeza, irmão, não é dúvida. Se tem alguma coisa que vai roubar a tua fé, é a dúvida. Se você não tiver entendimento, logo você não vai ter uma fé convicta, com certeza. Se você não tem certo Deus que tem para você, logo eu não posso mais do que fé. O que acontece? Levanta pessoas, desconstrói tudo daquilo que Deus um dia construiu. Eu já vi pessoas se batizar do Espírito Santo falar em línguas, e eu vi alguém na internet dizendo que falar em línguas é besteira, porque não tem entendimento. Logo parou de falar em línguas. Quantos estão comigo? Aí que diz, Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, dizendo assim: a ressurreição, esse negócio existe não. Ressurreição é só espiritual, ninguém vai ressuscitar corpo. Coisas que eram contraditórias que o apóstolo pregava. Aí diz: perverteram a fé de alguns, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. Na época de Paulo também casas tinham mansões, havia mansões. Querido, você compreende comigo que tem casas que às vezes tem vasos como esse aqui, que decoram? Paulo está dando um exemplo. Tem casas que existem vasos de ouro, vasos de prata, e todo vaso que era feito naquele tempo era para ser utilizado de uma maneira. Se utiliza vinho, água, seja qualquer outro elemento. Vasos de valores. Mas também nas casas havia um vaso que você pode chamar de lixeiras. Numa casa existem peças decorativas que valem ouro, mas também existe no seu banheiro lá, que é um vasozinho lá para botar lixo. Aquilo não vale muito, e pelo contrário, o que vai ali é coisa suja e coisa que contamina. Se você trazer isso, o que Paulo está dizendo para nós é o seguinte: na casa de Deus existe vasos de honra, coisas de valor, mas também na casa de Deus há vasos também de desonra, que em vez de você crescer, avançar, você é contaminado, você não cresce, você não se desenvolve. Entenda bem, querido, tem pessoas que estão no tempo da ignorância. Isso não significa que essa pessoa vai crescer, mas nem tudo eu posso receber. Eu tenho que filtrar com a palavra de Deus.
O cristão que não maneja bem, é somente manejar bem a palavra, esse se tornará vulnerável ao ataque do inimigo. A maior arma que o inimigo utiliza contra nós, entenda bem isso, querido, é a sua ignorância espiritual. Você pode vir para a igreja, você pode participar de culto, você pode até servir a Deus, mas se você é uma pessoa que serve a Deus sem entendimento, já é o suficiente para a sua vida não decolar. Por isso que Deus fala que devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Por isso que Pedro vai me dizer que eu devo crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Você aceitou Jesus, é um salvo. Mas você, para desfrutar das milhares de promessas de Deus, e como você se posicionar, seja na sua família, no seu casamento, seja na educação dos seus filhos, seja na sua vida espiritual, no seu ministério, você precisa ter entendimento. E a igreja foi criada para isso. Você sabe para que a igreja foi criada? Pastor, só para tocar louvor. Eu gosto daquele louvor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Porque eu gosto de ver o irmão tocando teclado. Que coisa linda. Esse menino lá de ouro. Você sabe por que existe uma instituição como essa, que é aberta para você estar aqui? A Bíblia explica a própria Bíblia. No livro de Efésios capítulo 4, bota aí, pastor, em nome de Jesus. Qual o principal objetivo de uma mensagem você está aqui? Aí Paulo diz aos irmãos de Éfeso, diz o seguinte: ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e mestre, com vista, qual o propósito? Com vista, porque existe o ministério da igreja, porque tem pastor, existe mestre, existe profeta, todos têm a sua importância. Mas para que isso existe? Está aqui. Com vista para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Ora a proposta: para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade e do pleno conhecimento, não é do raso, é do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, falando de maturidade. A igreja serve para o nosso aprendizado, crescer em fé, para a nossa maturidade, aumentar o nosso entendimento, até para saber agir a nossa fé, exercer as armas espirituais, vencer os ataques do adversário, do inimigo, para que não mais sejamos como meninos. Para que não mais sejamos como meninos. Detalhe: agitados de um lado para outro. Já viu você aquela pessoa que enfrenta, meu irmão, você visitar, você busca uma igreja, isso é algo totalmente saudável. Tem pessoas que têm medo de sair de uma igreja, que assim, se eu sair de lá, pastor, o pastor vai me amaldiçoar. E a pessoa acredita nisso. São vítimas. E tem medo. Sabe por quê? Não sabe manejar bem a palavra de Deus. O homem que tem o Espírito Santo, irmão, não pode produzir outra fonte se não ser do Espírito. Mas pessoas acabam entrando debaixo de jugo por falta de entendimento. E quero dizer, Deus não tem nada de Deus nisso. Aí ele fala: para que não sejais mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia como induz ao erro, mas seguindo quem? A verdade. Botei com V maiúsculo, querido. Em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Aleluia! A igreja foi criada, o primeiro passo, o primeiro propósito, uma mensagem na sua vida, sabe qual é? Produzir fé. Pastor, é só isso? Não. Mas a fé, você precisa para tudo. Você precisa de fé para adorar a Deus, porque você não vê Deus. Você precisa de fé para orar.
Porque Deus é Espírito. Para que eu vou orar se eu não vejo Deus, se não estou vendo? Eu estou falando o quê? Então só estou ficando maluco? Não. Você precisa de fé para orar. Você precisa de fé para dizimar. Você precisa de fé para adorar. Você precisa de fé para servir. Porque a recompensa não vem do homem, vem de Deus. Nós precisamos de fé para ser batizado, fé para ser curado, fé para viver as promessas de Deus em nossa vida. Então a mensagem principal do Evangelho é produzir fé em nós após a sua conversão. Entenda bem isso. Quer que nós cresçamos, tendo o conhecimento correto, vivendo a sã doutrina, aleluia, não ser mais menino levado por ventos de doutrina. Querido, eu conheço na caminhada pessoas que são levadas por ventos de doutrina, pessoas que não têm paradeiro. Segunda-feira é presbiteriana, terça-feira é assembleia, quarta-feira é batista, quinta-feira é testemunho de Jeová, sexta-feira está lá no centro espírita. Meu irmão, essa pessoa faz uma salada na cabeça, que daqui a pouco, se não vigiar, está lá no Juquiri. E vou dizer, se acha que é espiritual. Que eu vim assim, porque o profeta falou, que não sei o quê, e uma vida toda embaraçada, toda enrolada. Cremos em profecia, querido, cremos em revelação, mas nem toda profecia, revelação e sonho vem de Deus. Mas a palavra toda, ela é do Senhor. Por falta de manejar bem a palavra, está sendo atacada, destruída, perecendo e tendo promessas de Deus para ser vivida. E isso que é o mais ruim. Você tem a bênção e não desfruta. Você tem a promessa, mas não vive porque não sei como agir, como falar, como proceder. Fala para o seu irmão, vamos manejar bem a palavra, irmão. Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Entenda isso, querido, em nome de Jesus. Pastor, o senhor está falando da sã doutrina, mas a palavra, a gente sabe, mas essa mesma palavra, querido, ela fala que existe pelo menos três que eu enxergo na palavra de Deus, e Paulo se levanta para defender a igreja de Cristo, para apresentar a noiva de Cristo, que é a igreja sem mancha, pura, adornada. E você observa que a gente passa desapercebido, a gente lê e a gente não enxerga, mas coisas que já estão escritas para a nossa proteção. E como eu falei, você vai entender o que é discernir a sã doutrina. Bota aí 3. A primeira você sabe, eu vou deixar por último, que é a sã doutrina de Deus. Quando você conhecer essas duas, fica mais fácil de você realmente até viver aquilo que é de Deus na sua vida. Paulo vai dizer, nós vamos aqui falar sobre essa doutrina, mas antes de eu falar aqui com você, que existem 2 tipos de apostasia. 2 tipos de apostasia. Passou esse slide aqui agora. Querido, existem 2 tipos de apostasia. O que é apostasia, pastor? Desvio da fé. Existem 2 tipos de apostasia. Um comportamental e o outro doutrinário. O que significa isso? Comportamental. Pessoas que começaram bem a sua caminhada, e alguma coisa aconteceu, o atrativo do mundo se corrompeu. Isso é comportamental. Se apostatou da fé, desviou, não está mais na presença de Deus, se sente agora obrigado na presença de Deus, se desviou. 2 Pedro capítulo 2, 22, se não me engano, vai dizer o seguinte: é os cães que voltaram ao vômito, experimentaram o melhor de Deus, receberam o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, experimentaram, abandonaram a verdade para comer o lixo de Satanás. Isso é o desvio. Isso é se desviar da fé. Isso é uma apostasia comportamental. Pastor, tem jeito? Se tiver arrependimento, sim. Porque ao lado do arrependimento tem o perdão de Deus. Agora não brinque com a graça de Deus. Jesus é lindo, maravilhoso, Deus de amor. E como você tem tratado Jesus na sua vida? Então existe a apostasia da fé comportamental, mas existe a apostasia doutrinária.
E essa aqui era uma das mais perigosas. A outra está bem clara, mas essa aqui está mais que camuflada. Entenda bem, doutrinária, existem pessoas dentro da igreja desviadas. Pastor, que isso? Blasfêmia? Não. Isso é a palavra de Deus, irmão. Existem pessoas dentro da igreja, até aceitou Jesus, mas às vezes estão se desviando da fé. Não crê que Deus cura mais, não crê que Deus tem poder para libertar, não coloca a palavra de Deus em prática na sua vida. Isso é o desvio da fé. Porque a fé tem que ter uma base, irmão, e a base é a palavra. Se a palavra é soberana e eu não cumpro a palavra, nós estamos nos colocando na qualidade de soberbo. Você está sendo doutor de si mesmo, que a Bíblia diz. Você está se colocando acima de Deus. Não estou entendendo, diga glória a Deus. Apostasia. E isso acontece, irmão. E existem muitas pessoas na apostasia da fé. Infelizmente. Mas glória a Deus que Deus levanta igreja para nos ensinar, levar conhecimento, graça, e nós temos que ter o nosso posicionamento diante de Deus. Aleluia! Se vivi na ignorância, após iluminar o meu espírito, com o entendimento correto, agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Então aqui, pode passar, pastor. As 3 doutrinas que você vai encontrar na Bíblia, né? A perfeita, claro, sem dúvida, é de Deus. Mas você vê Paulo, Jesus combatendo 2 doutrinas. Uma é a doutrina de homens e outra é a doutrina de demônios. Tem pessoas vivendo a doutrina de demônio e de homem, achando que estão sendo espiritual e agradando a Deus, mas por falta de manejar bem a palavra de Deus. Vamos ver aqui o que significa essa doutrina de homens. Eu botei lá, doutrina de homens, separei alguns versículos só para você ver que está na Bíblia. Doutrina de homens, vamos lá. Então chegaram a Jesus os fariseus e escribas vindo de Jerusalém e lhe perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Olha só, o que estava acontecendo aqui? Jesus foi questionado pelos fariseus, pelos os escribas, os religiosos, que se achavam, eram doutor de si mesmo, perseguiam Jesus no seu ministério, e diziam assim: ó, a gente quer questionar com vocês, por que os seus discípulos não cumprem a tradição? Entenda bem, existia a lei de Deus, e muitas leis que os fariseus criavam dele mesmo, que nem eram de Deus. As tradições dos homens, eles não lavam a mão de comer, porque isso é pecado, isso não pode. Está falando de religiosidade. E quantas pessoas estão debaixo de jugo de religiosidade e acham que estão sendo espiritual porque essa é a vontade de Deus? Religiosidade. Sabe o que Jesus fala para eles? Continuando o texto, bota aí, pastor. Hipócritas. Sabe qual foi a pessoa que mais deu trabalho para Jesus? Não era a mulher Maria Madalena, que era adúltera, pecadora, não. Sabe as pessoas que deu mais trabalho? Eram os religiosos. O pouco que você vê Jesus que perdia um pouco de paciência e tratava dessa maneira, era só com os religiosos, não era com o pecador. Aqueles que se acham, se vestem uma capa de espiritualidade, mas não tem nada de espiritual, que colocam um jugo sobre as pessoas. Ele falou assim: hipócritas, que significa ator. Vocês são verdadeiros atores. Jesus podia falar: vocês são verdadeiros, vocês têm que ir para a Globo. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Ensinam doutrinas que são preceitos de... Fala assim, doutrina de homem. Ensina a doutrina que isso é coisa de homem. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei. Fala para o teu irmão, não basta somente ouvir, você tem que entender. Se você só ouve e não entendeu, sai da mesma forma. Vazio e sai vazio. Entra vazio e sai vazio. Tem que ouvir e entender. Existe para nosso entendimento abrir nossa visão e saber aonde os nossos ouvidos têm que ter um filtro.
mensagem às vezes vem de Deus. Filtrar. E ele fala, tendo convocado o motivo, ele disse, ouvi entender que não é o que entra pela boca, está falando dos fariseus, o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Aleluia! Jesus deu uma repreendida. Queridos, 40 anos atrás, nas igrejas, eu não peguei essa época de conversão, uns 20 anos, filho, uns 20 anos. Mas 40 anos atrás, se você assistisse uma TV, você estava em disciplina na igreja. Eu descobri uma novidade: mulheres que andavam de bicicleta, disciplinada. Se alguém visse uma mulher andando de bicicleta, era só para homem. Mulher andou de bicicleta, disciplina. Mastigou chiclete, aí está pedindo aqui manutenção no tempo, irmão. Evita de jogar folha no chão, né? Vamos ter uma manutenção. Se mastigasse chiclete, meu irmão, capeta, vai pro banco. Uns 40 anos atrás, muitas coisas que eram colocadas como mulher andar de bicicleta, vou dizer aqui, né? Mascar chiclete, né? Então as pessoas, elas acabavam entrando debaixo de um jugo. Houve rádio na época, que às vezes não tinha época da televisão, um tempo mais antigo ainda. Se ouvisse rádio, as mulheres, meu irmão, não podia às vezes nem se apresentar, é separado. Os homens têm que estar na igreja de terno e gravata, tinha que botar o chapéu, tinha que usar chapéu. Meu irmão, pregavam tudo isso como fosse beber refrigerante, Coca-Cola, meu irmão. Disciplina. Grande parte da igreja não está disciplinada. Por quê? Colocavam isso como doutrina de Deus. Isso nunca foi doutrina de Deus. Isso é preceito de homens. Ah, pastor, não está no telão não. Mas lá em Pedro, vamos falar um pouco, vamos aqui, bater um pouquinho aqui nas mulheres aqui, né? Deus é contigo, calma. Porque as mulheres, 1 Pedro está escrito no capítulo 3, pastor, no versículo 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro e na compostura de veste, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Pastor, está aqui, viu? Não pode usar bricô. Não pode arrumar o cabelo. Meu querido, você não está manejando bem. Eu vi um pregador dizendo, tem pessoas que não servem nem para criar heresia. Porque não entende, não lê direito. Uma má interpretação. Querido, a Bíblia está falando que você não pode usar um enfeite, que você não pode se arrumar. A Bíblia está dizendo que o valor de uma mulher não pode ser fora, somente naquilo que ela está se aparentando, mas principalmente aqui dentro. O nosso caráter, a nossa postura, o nosso falar, as nossas atitudes. De nenhuma maneira aqui, isso aqui está falando, proibido. O que eu entendo que às vezes existe, queridos, com todo respeito, pessoas que às vezes colocam um jugo na pessoa, de ter que ser assim. Eu já tive membros da igreja, que saíram para determinada denominação, quando viu, nem cumprimentavam com o Pai do Senhor, a pessoa que está desviada, porque botou brinco. Mas você não pode usar brinco, a verificar qualquer uso de joias de ouro. Você não pode usar também relógio, você não pode usar corredor. Se você quer ser legalista, então seja perfeito legalista. Aí está falando que use joias de ouro, compra o seu das vestes. Você não pode comprar um vestido novo também não. Frisar o cabelo pode dar, não, tem que deixar bem bagunçado. Pode pentear. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que o seu valor, mulheres e homens de Deus, não pode estar aqui no meu terno. Nem a gravata que você coloca, nem a camisa que você veste. Se você puder comprar uma roupa que possa comprar, glória a Deus pela sua vida, mas o nosso valor está aqui dentro. Aleluia! É o nosso caráter, é o nosso dia a dia, comportamento, atitudes, aquilo que sai da nossa boca. Amém? Só que pessoas pegam isso e pregam isso de uma forma errada, colocam o povo debaixo de doutrina de homem que não é de Deus.
Quando a Bíblia fala lá em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, Deus é uma ordem, essa lei é para os judeus daquele tempo: olha, o homem não deve usar o traje de mulher, e nem a mulher deve usar o traje de homem. As mulheres que começaram a usar calça jeans, meu irmão, existe calça jeans feminina e masculina. Entenda bem isso. Entenda bem isso. Não, pastor, se você então pensar no tempo de Jesus então estava então errado, porque ele só usava vestidão, roupão. Sabe qual a diferença da veste de Jesus, que era um roupão, de homem para mulher? Era o cinto, só isso. O cinto da mulher era bordado e o do homem era neutro. Então, meu irmão, o homem aqui que prega isso, meu irmão, você não pode usar calça, porque Jesus usa vestidão. Você tem que botar um vestidão. Quem é, meu irmão, que estabelece isso, irmão? Isso é doutrina de homem. Claro que as minhas vestes, eu olhar no espelho, essa roupa está glorificando o Senhor. Você pode botar uma saia muito sensual, rasgada lá em cima. Não é calça, mas é uma saia. Mas essa roupa glorifica a Deus? Se tu olhar para o espelho e ver que não glorifica, vai lá e troca. Primeiro teu compromisso não é com o pastor, com a irmã, nem com aqueles que apontam, porque o legalista adora apontar. O legalista, ele tem, infelizmente, uma característica: ele sempre se preocupa com a vida dos outros. Se preocupa com a sua vida. Aleluia. É olhar para o espelho: eu estou bem? Essa roupa glorifica? Amém? Ai. Se traz escândalo? Claro que você vai colocar. Mas você agora dizer o que tem que colocar, deixa de colocar. Se existe roupa hoje masculina e feminina, coloca. O que está sendo dito aqui é para que eu não venha vestir, eu estou aqui. Sou pastor, estou aqui com roupa, eu não vou me fantasiar aqui de um travesti. Eu sou um homem. Vou pregar aqui que é pastor. O pastor está meio diferente. Travestido hoje. Veio louvar. Não, meu irmão. Eu não posso botar roupa de mulher, lógico, de traz escândalo. Não, porque tem que ser a gravata. Quem disse que a gravata é de homem? O homossexual me criou isso. Usa, é um artigo masculino? Geralmente sim. Mas, irmão, tem que ter cuidado para você não estar vivendo doutrina de homem, vivendo debaixo de jugo ou colocando os outros debaixo de jugo. Se quer viver pela lei, a mulher tem que cortar cabelo, pode cortar o cabelo. Já viu isso? Isso é uma cultura. Na igreja de Corinto, que Paulo fala às mulheres o seguinte: naquele tempo, quando Paulo está pregando para aquelas mulheres que tinham cabelo curto eram ali as prostitutas daquela cidade. Elas faziam isso para os homens identificar aquelas mulheres de programa da época. Por isso que elas cortavam ali o quê? O cabelo. Era uma identificação. Paulo recomenda às irmãs: olha, não corte o cabelo, deixa grande, para não trazer escândalo, para você não ser comparada às mulheres daquela época, daquela cultura, daquela cidade. Hoje não, meu irmão. Se cortou o cabelo, não é de Deus, não. Tem que deixar grande, as pontas não cortam. A lei fala que o homem não pode aparar de barba também. Então, se tem homem que não tem barba aqui, você está no pecado, você quer ver pela lei. Porque a barba simboliza a honra. Vai estudar a Bíblia, irmão. A barba representa a honra. O homem sem barba era desonra. Isso é a lei para os judeus. Você não é judeu. Você é um filho de Deus, você é de uma aliança da graça. Então isso tudo é doutrina de homem. Se está ouvindo, se você vai deixar bem a palavra de Deus, meu irmão, não é que você está na igreja ser um crítico, mas tem um filtro. Você observa, meu querido, bota no bolso furado e bota no bolso costurado aquilo que é de Deus. Muitas pessoas recebendo isso, sabe o que acontece? Estão debaixo de jugo. Quando você vê Gálatas, Paulo enfrenta isso no livro de Gálatas. A carta de Gálatas é libertadora. Gálatas combatia e pregava uma coisa, viu os judaizantes pregando: não, Jesus é graça, mas vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar as regras, as leis dos homens. Doutrina de homem. O grande pedra de tropeço do ministério de Paulo, estude, vai para Gálatas, vai para Romanos, vai para Hebreus, estude. Eram os judaizantes, achando que não, Jesus é, mas vocês ainda têm que cumprir todos os regulamentos, as tradições. É só uma lista, porque senão você não é salvo. Uma ignorância espiritual. E isso, irmão,
acontece em muito lugar. Uns estão ali, às vezes, porque receberam por ignorância, estão passando, acham que estão sendo espiritual, estão certo. Não estou falando que é uma fé, mas tem outros que já têm o entendimento, mas para o povo ficar debaixo de jugo, pressão, coloca esse jugo nas pessoas. Quantos estão pegando de glória a Deus? Passa aí, pastora. Jesus disse: vede, acautelai-vos. Na versão da linguagem de hoje, na tradução diz: fique alertas e tomem cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Está falando de legalismo, religiosidade. É que esses homens representavam. Tome cuidado, porque um pouco de fermento, irmão, o que acontece? Você começa bem, começou com fermento, meu irmão, quantas pessoas estão debaixo de jugo, vocês têm digna de falar com Deus, de tanta opressão, de tanto jugo é colocado sobre muitas pessoas. E deixe de se relacionar com Deus, por mais que nós somos servos, mas não esqueça que Deus é Pai e somos filhos. Aleluia. Passa aí, pastor. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Paulo, isso aqui para mim é lindo. Olha o que ele diz: se pois está mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo das como não toques, não prove, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, os quais têm na verdade alguma aparência. Tem aparência de religiosidade, vê? Esse pessoal é santo mesmo, né? Jejua muito, olha os trajes, poxa, coque, meu Deus, essa é muito espiritual. Deus vem aqui, ó. Meu irmão, nada contra. Meu irmão, quer a denominação? Vai. Agora é o seguinte: colocar os outros debaixo de jugo, está feliz lá, fica. Agora não coloca debaixo de jugo coisa que não é de Deus. Amém? Está satisfeito com a doutrina do homem? Fique em paz. Vai na bênção, em nome de Jesus. Aí diz: segundo o princípio dos homens, quais na verdade alguma aparência de sabedoria, tem que ter aparência em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Eu sou melhor, sou espiritual. O irmão não jejua como eu jejuo, o irmão não tem as vestes que eu tenho, a minha é mais longa, eu não uso brinco. Satisfação, né? Da carne, super santo. Se tudo, irmão, tem valor nenhum para Deus, não tem valor nenhum. Preceito de homem. Pastor, eu pensava que tinha. Deus está abrindo a sua visão. O meu povo perece por falta de conhecimento ou por rejeitar o conhecimento. Então você está com a oportunidade de acabar com a ignorância. Agora você tem a possibilidade também de receber ou rejeitar. Aí diz, muda aí, pastor. Doutrina de demônio. O que é doutrina de demônio? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Doutrina de demônios. Tais ensinamentos que vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada, proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos como ação de graça, pelo que crê e conhece a verdade. Instituição essa que carrega a bandeira de Deus, em nome de Deus, e proíbe casamento. Agora eu vou perguntar para você: Deus proíbe casamento? Independente se é evangélico, católico, Deus proíbe casamento. Casamento é projeto de Deus. Celibato é algo voluntário. Você decide, como Paulo decidiu: eu não quero me casar, eu quero me doar mais para a obra, e sei que se tiver uma família pode sofrer perseguição, então eu não quero isso. Jesus também. Agora, proibir. Por que proíbe? Porque é espiritual? Não. São outras motivações. Mas isso é doutrina que a Bíblia fala, piorou. É de demônio. De demônio. Que é contra a família, Satanás, irmão. Ele não forma nem constrói família. Agora a pessoa, por livre-arbítrio, decide alguma coisa. As pessoas hoje, às vezes, são proibidas algumas coisas de casar, é para não ter problema
com os bens da própria igreja. Porque se casou, se separou amanhã, tem filho, isso aí vai onerar muito. Então vamos dizer que é uma doutrina. É assim. Quantos que entendemos? Diga glória a Deus. Doutrina de homens, demônios, essa. Aí Apocalipse você vai ver. Deus manda uma carta para uma igreja, mas diz lá: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Está falando para a igreja, uma igreja tribulada, pobre, mas Deus fala: independente do que você está passando, mas você é rico, vocês são ricos. Mas Ele deixa aqui algo para que a igreja venha tomar uma posição. E a blasfêmia dos que mesmo se declaram judeus, está dizendo que é de Deus, que é povo de Deus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Infelizmente, irmão, com muita dor que falo isso, porque dói. Quando você começa a entender uma palavra, você vê tanta coisa e ouve tanta coisa, no nosso meio também evangélico, igrejas que estão perdendo a sua essência, o seu caráter. Pastores estão subindo ao altar com a intenção dele, a motivação, não é porque é ignorante no assunto, mas é uma motivação pessoal, interesseira. A visão não é o reino, a visão é o bolso. Homens se disputando entre outros, que isso traz confusão e escândalo para a igreja, pregando coisas que não é de Deus, criando situações que não estão na Bíblia. Mas como é que eu vou ter entendimento? Quando você maneja bem a palavra. Aí fala, sinagoga de Satanás. Se diz que é judeu, estão usando o nome de Deus para muita coisa, inclusive para tirar às vezes os bens de muitos. O dízimo é bíblico. Se você não dizima, você está no erro. A igreja precisa se manter. A oferta é voluntária. Mas que muitas coisas estão sendo feitas hoje na igreja, não tem nada de Deus. Apocalipse 3:9: eis que farei alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, se declaram que são de Deus, e não são, mas mentem. Eis que farei vir prostrar teus pés e conhecer que eu te amei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Aleluia. Pastora, bota aí, pode botar outro slide. Paulo vai falar algo no livro de Gálatas, tremendo, e vai dizer o seguinte. Hoje é uma escola bíblica, né? Maravilha de que tão depressa passa a sede daquele que vos chamou da graça de Cristo. Deus está falando para a igreja: olha, vocês conheceram a graça, conheceram o evangelho genuíno verdadeiro. Eu aqui, eu estou maravilhando que tão depressa você passou do evangelho que é bênção para o evangelho errado, que na verdade não é outro. O evangelho é um só, meu irmão. Não tem nada de errado com a Bíblia é solução. Há errado sim na má interpretação, assim nas motivações erradas, onde homens tentam manipular a palavra de Deus para extrair aquilo que lhe interessa próprio. Então Paulo fala assim: estou maravilhado com vocês, não no sentido positivo não, negativo. Você conheceu a verdade, estão indo agora para debaixo de jogo. Ele falando aqui, ó: mas tu chamou a graça de Cristo para outro, que no grego significa héteros. Graças a Deus, eu sou heterossexual. Hétero? Amém? Estou errado, irmão? Amém. É o que? Se relaciona com o sexo oposto. Vocês estão se relacionando com aquilo que é outra coisa, que não é de Deus. Isso não é sã doutrina. Isso é sã doutrina de homens. Isso é uma doutrina de homens. Isso é uma doutrina de demônio. Vocês estão se permitindo. Ele fala: olha, o qual não é outro, não existe no evangelho, mas alguns de vós inquietos e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, ou um anjo, se aparecer um anjo, e a representação de muito pastor é o que? O anjo da... ainda que venha se apresentar como anjo do céu, vos anuncio outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, que significa maldição. Se estão pregando outra coisa, vocês estão recebendo isso, isso é maldição para a vida de vocês. Não, a palavra é perfeita. Aí diz: assim não, Paulo,
Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, botei em vermelho aqui para fechar, se alguém vos anunciar, mais uma vez ele faz um alerta à igreja, se alguém vos anunciar outro, héteros, evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Aí Paulo bota lá agora, em nome de Jesus, em Apocalipse 22, 18 e 19, quando você fecha a tua Bíblia, lá no final, no último livro, Apocalipse, vai fechar as escrituras sagradas. Olha só como é que Deus é sábio. Toda a palavra, linda, maravilhosa, mas os dois últimos versículos, que Deus, ele fecha as escrituras. Ele diz o seguinte: declara a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro, Deus falando, se alguém quer acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas deste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. O que Deus está falando? Eu não posso acrescentar e nem tirar. Tem que pregar a palavra como ela é, a verdade. Passa lá, em nome de Jesus. 1 João 4,6, quando você vai discernir que é doutrina, João 4,6 vai dizer: nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então existe o espírito da verdade, mas também existe o espírito do erro. Como é que você vai discernir isso? Através daquilo que é pregado. Aquilo ali está correto? Está batendo com a palavra? É verdadeiro? É de Jesus? Meu irmão, tem crente hoje que ele valoriza mais a profecia do que a palavra. Só que a profecia às vezes não tem nada a ver com a palavra, ela não bate. Mas o crente prefere ficar na profecia, porque é profeta. Meu irmão, não existe profeta maior do que Cristo. Aleluia! Deus já me usa aqui profecia e revelação, mas não existe profeta maior do que Cristo. Palavra soberana. Se a profecia não se confirma com a palavra, não é de Deus, é demônio. Mas pessoas sabem porque massageia o ego. Ah, não, mas eu gosto de ouvir. Fala mais, profeta. Fala mais. É bom de ouvir. Não para em nenhum lugar. Viu uma vida de conflito, uma vida que não cresce espiritualmente, não gosta de ser apacentado, não entende que a igreja é para aperfeiçoamento dos santos, não para. E logo não cresce. Aí diz, passa pastor, Atos 17:11, Paulo admira a posição dos crentes de Bereia e fala: esses são mais nobres que de Tessalônica. Ou seja, esses irmãos, ele tem algo especial. Eu não vi nos irmãos de Tessalônica isso que eles praticam. Ele diz o seguinte, né? Estes foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom agrado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Examinava na palavra. Amém? Tem pessoas que fazem isso onde? Eu via lá no culto, eu vou botar no Google. Só que do outro lado lá tem demoniado também. Tem coisa que é de Deus, tem coisa que não é. E como é que você vai saber isso? Meu irmão, você só conhece uma nota falsa se você tiver intimidade familiarizada com uma nota verdadeira. Se você não maneja, você pode ser enganado com falsa piedade, com falsa sabedoria. Tem até um atrativo. Maneja bem a palavra, estude a palavra. A Bíblia fala para você não ler a Escritura. A Bíblia diz para nós examinarmos as Escrituras. É fazer um exame. Não é uma coisa com outra, confirmando. Porque a Bíblia, ela confirma a própria Bíblia. Aleluia. Pode passar, pastor. Doutrina de Deus. É fácil, né? E lá em Atos 2:42 vai dizer: perseveraram na doutrina do apóstolo, aquilo que os apóstolos pregavam e praticavam. Amém? E na comunhão, no partir do pão, nas orações. Isso é de Deus, irmão. Você tem comunhão com o teu irmão, é de Deus. Não seja um crente isolado. Isso não é bom para você. Tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar e não fazem amizade. Seja uma pessoa oprimida. Se tem algum erro, traga-se. Temos o Espírito Santo. Deus é Deus de comunhão, irmão. Fala. Perseveraram na doutrina, ou seja, está na doutrina, estou na palavra, estou firme, no partir do pão, nas orações.
Em João 17 vai dizer: santificai-os na verdade, a tua palavra é verdade. Santifica onde? Na verdade. E aonde que é essa verdade? A tua palavra, Senhor. Quem anda nela, meu irmão, não vai ser enganado não. Já pede força. Aí diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, se sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você está fundamentado na palavra, querido, se você sabe quem é Cristo, quem é você, sua identidade, quem é Deus, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Só não vai prevalecer cujo aquele está fundamentado, arraigado na palavra de Deus. Você sabe para onde está indo, você sabe que é teu inimigo, você sabe como proceder, você sabe como agir a tua fé, porque você está fundamentado na firmeza, na verdade de Deus. Essa é a doutrina de Deus. Pode vir falsos mestres, a Bíblia fala que existe e vão ter, porque senão a Bíblia não é se cumprir. É um cumprimento. A Bíblia fala: se fosse possível, muitos são enganados. Então, meu querido, se guarda. Você tem a verdade, você tem a palavra. Tenha contato com a palavra de Deus. Não se permita ser ludibriado, ser cirandado pelo inimigo. Quantas pessoas estão fazendo tantas coisas, achando que estão agradando a Deus, num tempo de ignorância, que não tem nada a ver de espiritualidade, não tem nada a ver com Deus. Aleluia, queridos. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Doutrina de Deus. Cremos na graça, cremos na justiça de Deus, cremos em cura divina, cremos que nosso Deus é o Deus da provisão, cremos que o nosso Deus opera sinais e maravilhas e milagres, cremos no batismo do Espírito Santo, aleluia. Cremos também nos dons espirituais, cremos na comunhão, cremos no serviço ao reino de Deus, cremos na palavra de Deus. Ela é o fundamento, ela é a rocha aonde nós estamos estabelecidos, no nome poderoso de Jesus. Pode se colocar de pé em nome de Jesus.